livro de Enoque é um apócrifo fascinante, que contém uma série de histórias intrigantes e misteriosas sobre os gigantes, os Anunnakis e o tempo pré-diluviano. Segundo o livro, Enoque era um profeta que teve uma visão de Deus e foi arrebatado aos céus para testemunhar os mistérios do universo. Durante sua jornada, ele encontrou seres sobrenaturais, viu visões do futuro e aprendeu sobre a engenharia genética dos gigantes. Quer saber mais sobre este intrigante e polêmico assunto? Assista este vídeo até o final e surpreenda-se sobre os insondáveis mistérios do universo, de um mundo que se perdeu no tempo. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Uma das perguntas mais interessantes do livro de Enoque é a dos sentinelas, que possivelmente tenham sido os misteriosos deuses sumérios que desceram dos céus, os Anunnakis, uma raça de seres celestiais que desceram à Terra para ensinar aos humanos a arte da agricultura e da metalurgia. Segundo a mitologia suméria, os Anunnakis teriam sido aqueles que, por meio de engenharia genética, teriam criado e aprimorado a raça humana. E assim, estes engenheiros teriam sido os sentinelas do livro de Enoque, responsáveis por criar os gigantes. Seres enormes e poderosos que habitavam a Terra antes do dilúvio. Esses gigantes eram temidos pelos humanos, que os consideravam como deuses. O livro de Enoque descreve também um mundo pré-diluviano, muito diferente do que conhecemos hoje. De acordo com as visões de Enoque, os humanos viviam em plena harmonia com a natureza, e havia uma grande quantidade de conhecimento e sabedoria disponível para todos, e ao contrário do que muitos podem imaginar. Antes do dilúvio, a humanidade possuía uma avançada sociedade tecnológica que transcendia a tecnologia moderna dos tempos atuais. Em resumo, atualmente estamos muito atrasados tecnologicamente em comparação aos tempos antediluvianos. Porém, com o grande aparato tecnológico, bem como o conforto que as tecnologias nos proporcionam, ao decorrer do tempo, as pessoas começaram a se afastar de Deus e tornaram-se cada vez mais corruptas, longe do amor de Deus. Foi nesse contexto que os gigantes surgiram na Terra, trazendo ainda mais caos e destruição. Pois, segundo o livro de Enoque, cerca de 200 sentinelas, que por vezes são chamados de filhos de Deus, acabaram se relacionando com as lindas mulheres que haviam naqueles tempos. E assim, teriam se originado os poderosos gigantes sobre a Terra. Existe a hipótese de que estas bestiais criaturas teriam surgido por meio de tecnologias avançadas da época, por meio de engenharia genética. E assim, nos perguntamos hoje, o que tudo isto tem a ver com o tempo em que vivemos atualmente? Para muitos estudiosos e pesquisadores, as histórias do livro de Enoque são muito mais do que apenas lendas antigas.
Eles acreditam que as visões de Enoque podem ser interpretadas como uma espécie de profecia, que nos alerta sobre o que pode acontecer se continuarmos a viver de forma egoísta e a nos afastarmos de Deus. Hoje, a ciência moderna busca meios de explicar a realidade por meio de experiências, bem como tecnologias reversas de civilizações alienígenas que sempre estão a espreitar a humanidade. Ignorar isto é algo fatal, pois sabemos que o mundo que vivemos, na realidade, não é bem o que acreditamos que seja. Pois sabemos que existem muito mais coisas além deste universo que não conhecemos, bem como informações que não estão disponíveis ao homem comum. Por exemplo, a história dos gigantes pode ser vista como uma metáfora para a engenharia genética moderna, bem como os antigos deuses Anunnakis, sendo os anjos caídos que criaram os gigantes. Hoje, sabemos que os cientistas modernos estão agora manipulando o DNA humano, coisa que em algumas décadas atrás isto poderia ser taxado de uma mera história de ficção, mas que hoje já é uma realidade. Em resumo, os cientistas modernos estão brincando de Deus. E sabemos que quando a sabedoria humana transgride as leis divinas, é certo que as consequências virão. Tudo isto porque o homem deixa de acreditar na existência de um Deus eterno e busca compreender o universo sozinho, algo que só Deus pode explicar. O resultado são consequências imprevisíveis, tais como a criação de novas doenças e a modificação do próprio tecido da vida. Além disso, a história do dilúvio é frequentemente interpretada como um aviso sobre as mudanças climáticas e desastres naturais que estamos vivenciando atualmente. De acordo com os cientistas, o aquecimento global pode levar a um aumento do nível do mar e a eventos climáticos extremos, que podem causar um verdadeiro caos por todo o planeta. E assim, vemos a história de nossos antepassados se repetindo, tais como o aumento da sabedoria humana, a multiplicação da ciência, tal qual foi mencionada pelo profeta Daniel, a engenharia genética, robótica, realidades simuladas, bem como o advento de tecnologias que transcendem a mente humana, tais como as inteligências artificiais, como o ChatGPT. Em resumo, o livro de Enoque é uma obra fascinante que contém uma série de histórias e visões proféticas sobre o tempo pré-diluviano e o futuro da humanidade. Embora muitos desses relatos podem parecer estranhos ou fantásticos, eles também podem nos oferecer insights valiosos sobre o mundo em que vivemos atualmente. Talvez seja a hora de olharmos para o passado para encontrar respostas para os desafios do presente. Até porque Enoque representa um povo que no final dos tempos serão arrebatados por Jesus Cristo, quando o multiplicar da ciência se elevar, bem como no limiar da destruição da humanidade. E sabemos que no tempo de Enoque, o que destruiu a terra foi a água, e o que destruirá o planeta hoje será o fogo que abrasará aos homens. E os únicos que não passarão por tal destruição serão os escolhidos. Estes subirão aos céus vivos, tal qual aconteceu com o profeta Enoque. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de saber sua opinião sobre este intrigante e polêmico assunto. Deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós.
Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão.